Olá, boa noite. Olá, vamos começar a live de hoje. Uma live bem especial. Olá, boa noite. Boa noite aqui na Suíça. Sempre bom lembrar, né? Eu falo boa noite porque para mim aqui já são 9h30, mas para quem tá assistindo do Brasil, são 4h30 da tarde. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje. Continuando o tema de maternidade que a gente começou essa semana. Meu nome é Daniele, eu sou psicóloga, aromaterapeuta e tenho como missão levar o autoconhecimento e a cura. E através desse trabalho que eu tenho feito, eu convido vocês a participar dessa live hoje e dividir com quem você acha que vai fazer sentido. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre um tema assim delicado, mas porém tão importante, que é o aborto. O aborto sendo ele causado, né, o aborto sendo ele como uma escolha, sendo sofrido. O aborto é algo que marca bastante a mulher e o homem. E eu tenho uma convidada maravilhosa. E aí, cadê ela? Deixa eu procurar aqui. A Juliana. Olá para todo mundo, boa noite. Saudações, Ai, amados! Juliana. Ai, querida! Boa tarde, boa noite. A gente tem que falar assim, não é? Que saudade da gente se ver também, né? Gostoso. Que delícia, Dani, estava com saudades mesmo. Gratidão pelo convite, por estar aqui dividindo a tela com você. Me ouve bem? Sim, tá bom para todo mundo aqui. A gente dá um feedback. Eu tô ouvindo super bem. Que Gente, bom. deixa eu falar um pouquinho de você, Ju. Ai, porque hoje é muito especial. Juliana, ela é terapeuta transpessoal, consteladora, mestra reikiana e muito especial para mim, porque a Juliana, a Ju, como eu chamo, né, com essa ousadia e intimidade, ela faz parte do meu processo de autoconhecimento e da minha abertura pro Reiki, tirando todas aquelas mistificações. Então, Ju, para mim eu tô super feliz de te receber aqui no meu cantinho. Que delícia, gratidão, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu falo que é um prazer ter caminhado muitos momentos com você, e eu falo, a gente se despertou juntos em diversos momentos, não é? Não só com o reiki, mas nos aromas da vida. E foi sempre muito bom estar do seu lado. Ju, essa semana eu comecei falando bastante sobre a maternidade e eu trouxe a maternidade para algo bem próximo da minha realidade, porque sou mamãe, né, de duas crianças e porque isso tem muito forte na minha missão de vida. Então eu quis trazer não temas relacionados só com partes teóricas, eu trouxe também com as minhas experiências. E hoje o tema que a gente está abordando hoje não é diferente. A gente vai falar sobre o aborto. E por que é tão importante falar sobre isso? Porque foi importante da minha trajetória. Então, eu já passei a minha primeira gestação, eu perdi com quase 3 meses, com 3 meses mais ou menos. E como foi importante para mim falar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem, o primeiro impulso é não falar, né? Deixa eu guardar para ver se eu esqueço, ou as culpas que surgem por causa
do que aconteceu, seja a forma como houve. Porque aqui a gente não está falando necessariamente, acho que o tema aborto poderia ser muito grande. Então, eu queria te convidar para você falar para a gente, dentro da visão da constelação, o que é, né, para a visão do aborto. Dani, é lindo, né, você falar assim, porque você abriu a live falando, eu sou mãe de 2 filhos. Com uma consciência maior, é claro que hoje você, né, tem concretizado aqui na dimensão terrena 2 serezinhos lindos, maravilhosos, mas você é mãe de 3. É. Né? Existe uma centelhinha de luz que ela não está na dimensão terrena, mas ela tem uma conexão de alma com você e com o seu sistema. Então, quando a gente olha a respeito desse olhar das constelações familiares, eu acho que antes até da gente falar do aborto, a gente precisa falar do olhar das constelações familiares, que para mim fez todo sentido. Para quem me conhece, sabe que eu falo, a minha base hoje, né, de concretizar do meu andar, do meu pensar, do meu sentir, é energética. E durante muito tempo, tudo aquilo que não fazia sentido para mim não me cativou. E foi a mesma coisa com as constelações familiares. A partir do momento que eu conheci o que a gente chama hoje de novas constelações familiares, que é a mesma constelação familiar que sempre foi de Bert Hellinger, mas com o olhar da física quântica, provando que existe um campo de energia, e esse campo de energia é quem comanda tudo e a todos. E o Bert, ele começa falando muito disso, né, de que ele chama de consciências. Como ele não tinha essa base energética, ele falava muito em espiritualidade, em alma, que são energias mais sutis. Então, eu tenho um corpo físico que é movido por uma energia sutil. Essa energia sutil a gente chama de centelha divina, de alma, ou o que seja. Mas que ela não está sozinha, né? Ela é fruto e ela está mergulhada num mar de energia. Esse mar de energia é comandado por uma grande energia criadora, o vazio criador da física quântica. E nesse olhar, o Bert não tinha ainda relacionado sobre física quântica, mas ele chamava de uma consciência universal. Ele nem usou universal como o primeiro, ele falou de uma consciência espiritual. Ou seja, é como se tem um grande guarda-chuva, um grande ser lá, o que você quiser chamar, né? Que a tudo olha e a todos. E que está, eu falo, agindo sobre tudo e todos. Numa lei, como a lei da gravidade, que ela faz tudo cair, por mais que a gente não queira, essas leis, ele chamou de leis do amor, que são embasadas num olhar de uma consciência maior. E nessa consciência maior, ele fala assim, que existem pequenas consciências, como pequenos centros de energia. Então, a gente é um sistema energético. Esse sistema energético, ele chama de uma consciência pessoal, uma consciência limitada. A gente tem ainda outras consciências, sistemas energéticos que interagem, que ele foi chamando de consciência familiar, consciência social. Então, você imagina que vai crescendo, né, essa amplitude desse sistema energético até uma consciência maior. Essa consciência maior é onde entram as leis do amor. E por mais que você imagine que o meu sistema é diferente do seu, que é diferente do da Valéria, da Jaldemira que está entrando aqui, diferente cada um deles, tudo está movido, tudo está embaixo dessa mesma grande consciência espiritual. Essa consciência espiritual, ela tem 3 grandes leis, 3 grandes ordens, que é como a lei da gravidade. Por mais que a gente não conheça, a gente está submetido a ela. E a primeira ordem que ele chama é a ordem da inclusão, do pertencimento. Todo mundo pertence. E numa consciência maior, numa consciência universal, espiritual, não tem certo, não tem errado, não tem tempo. Então, não importa o que você faz ou você deixa de fazer, você existe. E você tem um lugar. Não importa quanto tempo você esteve, mas você tem um lugar. Então, esses
serizinhos que vêm a essa dimensão terrena por instantes, e às vezes é por instantes mesmo, né? Eu falo, a mulher às vezes ela fica grávida de semanas, de 7 dias, mas modifica o corpo, modifica o sistema, toca a alma, às vezes inconsciente, mas toca a alma, toca o sistema. Então, todos esses serizinhos, eles têm um lugar, e isso é lei. Como toda ordem física, quando uma lei não é cumprida, existe uma compensação. Então a gente fala, né, a ação e reação. Se você não tem a reação, aquilo fica preso e vira uma pressão. No sistema energético é a mesma coisa. Quando eu não incluo alguém, há uma compensação no sistema. Eu falo que um olhar que é legal da gente imaginar é imaginar que todos nós somos um grande tecido. E que cada fiozinho faz parte desse tecido. A hora que eu puxo um fiozinho, eu vou causando um buraco aqui, percebe? Eu causo uma certa tensão ali, então eu puxo de cá. Essas tensões, esses buracos, eles são expressos de diferentes maneiras. Então, através de doenças, através de atitudes, através de hábitos. E eles podem, essa tensão, eu falo, reverberar também em diferentes pontos desse tecido. Então, às vezes, alguém que não é incluído, um serzinho de luz, que não é incluído dentro do sistema, aqui, nesse sistema próximo que eu falo, nessa minha consciência pessoal, então é um filho meu, que eu não considero dentro do sistema. Amanhã, esse tecido, essa compensação, pode reverberar no meu neto, por exemplo. Como pode reverberar no meu outro filho. Como pode reverberar e dentro de mim num vazio. Como pode reverberar dentro de mim numa doença. Num irmão, numa doença. Então essa primeira lei, ela já vai justificando por que a gente precisa olhar os abortos sistemicamente. Porque às vezes uma reverberação lá, né? Eu vou chamar assim, que isso é muito característico, né? É uma criança ali que não consegue se concentrar, não consegue, como algumas mães falam, assim, e é uma expressão muito corriqueira dentro quando a gente tem, por exemplo, algum irmãozinho faltando dentro do sistema, ela fala assim, não é possível, Ju, parece que esse menino precisa chamar a atenção por 2. Não é possível, Ju, esse menino parece que quer comer por 2. Percebe? Então são expressões que às vezes está no inconsciente e que esse menino ou essa criança realmente está fazendo a compensação do sistema, da lei. Dentro tá assumindo... Desculpa. Diga. Dentro da relação do casal também reverbera, né? Pode reverberar. Reverbera. Por que reverbera? Porque como não tem lugar certo para essa compensação ela pode estar no coração da mãe. E aí, a gente olhando numa consciência social, numa consciência pessoal, que são consciências mais limitadas, que julgam, a mãe, além do vazio, ela pode trazer a culpa. E essa culpa reverbera no casal. E aí vem uma outra lei, que é a segunda lei das ordens do amor, que é a lei da hierarquia. Todo mundo tem o seu lugar certo. Quem veio primeiro, veio primeiro. E tem que ser considerado como o primeiro. Então, por exemplo, né, eu tenho um aborto e depois eu tenho mais 2 filhos. O meu segundo filho, quando eu não integro, quando eu não incluo esse meu primeiro aborto, esse meu segundo filho, ele vem para o lugar do filho mais velho. Só que ele vem para o lugar do filho mais velho, então você imagina a mesma cena, eu puxando um fiozinho, eu tirando esse fiozinho da onde ele estaria, e aonde ele estaria pleno, com total força para a vida, eu tiro ele de lá e ponho ele aqui. Eu puxo ele para um lugar que não é dele, na hierarquia do sistema. E aí ele assume, muitas vezes, um lugar que não é dele. E no nosso
A gente só tem força para a vida no nosso lugar. E aí esse menino, às vezes, começa a não ir bem na escola, começa a não conseguir se relacionar, não conseguir se desenvolver. Por quê? Porque ele está, eu falo, fora do lugar. Então, a gente vai transgredindo algumas ordens. Claro que tem uma terceira ordem que é entre o dar e o tomar, que é a terceira ordem do amor dessa grande consciência, e essa ordem entre o dar e o tomar, muitas vezes ela não interfere tanto nos abortos, é mais nos relacionamentos, tanto de papai, que a gente tem que tomar, quanto nos relacionamentos. Mas eu acho importante a gente falar dessas, principalmente dessas duas leis, do pertencimento e da hierarquia, para falar do aborto, porque é justamente onde tudo acontece. Aproveitando que você falou sobre o segundo filho que é colocado como primeiro, uma outra forma que eu já vi acontecendo, né, na minha experiência, é ele assumir um papel de responsabilidade, aquela criança que se sente com aquele peso de que eu tenho que fazer tudo certo, do que eu tenho que amadurecer, que eu tenho que. É como eu tivesse que compensar algo que eu não sei o que é. Então, você vê alguns primeiros filhos, que na verdade são os segundos, trazendo mas ele é tão maduro, ele tem que compensar tudo, ele tem que ir bem na escola, ele tem é como se ele tivesse essa cobrança dentro dele. E também sai do equilíbrio, não é? No natural. Então, eu achei legal você tocar nisso e eu lembrei dessa parte também. É muito importante. Às vezes não é só na responsabilidade. É claro que o lindo das constelações familiares é que não existe, como todo trabalho energético, não existe gesto, né? A criança vai sentir isso, é disso. Não. A criança pode desenvolver N formas de compensar o sistema. Uhum. É claro que também tem uma sobrecarga, dependendo de como a mãe lidou com tudo isso. Uhum. Que a mãe traz culpa, e muitas vezes quando a mãe traz culpa, ela tem o vazio no peito. É quando ela fala assim, muitas vezes, né? Independente de provocado, independente de espontâneo o aborto, é uma perda para essa mãe. Você percebe que essa centelhinha de luz, ela vem para se instalar dentro da mãe, ela faz modificações fisiológicas, mas também faz modificações da alma, mesmo inconsciente. Hoje a gente sabe que muitos dos abortos aconteciam lá atrás, porque a gente sabe que essa centelha de luz, para ela se conectar a esse corpo que a gente fala, a esse sistema energético, é preciso uma sintonização. E essa sintonização demora mais ou menos 21 dias. Uhum. E nesses 21 dias é natural acontecer aborto. Uhum. Antigamente, na época das nossas mães, os exames não eram tão sensíveis quanto são hoje. Uhum. Então, às vezes, elas estavam grávidas, mas não tinham consciência disso. Só que a alma tem. A alma sempre tem. E aí é um outro estudo, né, energético que fala... É super abrangente. Uhum. Do Sheldrick, que ele fala que existe um campo de informação, que é uma nuvem, como se a gente, todos nós fôssemos que nem a família Adams, que cada um tem a sua nuvenzinha, e aí a hora que junta na família Adams, junta uma nuvem maior. Então a gente tem um campo de informações que é inconsciente. E esse campo de informações, ele existe, quer você tenha consciência ou não. Uhum. Então, quando você tem essas perdas, e às vezes essas perdas eram inconscientes, e às vezes são inconscientes ainda, porque tem muita mulher que tem o ciclo menstrual muito desregulado, então ela pode menstruar, ela pode não menstruar, e aí ela está grávida e não sabe, aí depois de dois meses, eu menstruo a cada 60 dias, e aí ela menstrua, mas a partir daquela menstruação, ela desenvolve um vazio no coração, um processo depressivo, por exemplo. Uhum. Percebe? Então essa alma foi tocada, ela soube que ela tem uma conexão com alguém que precisa ser incluído no coração, que precisa ser incluído no sistema, mas ela não torna isso consciente. Então quando a gente faz a constelação é justamente o olhar do observador que abre. A gente fala que, Ju, o que é constelação familiar? A meu ver, é um processo de expansão da consciência, de abrir o olhar.
E aí, a hora que abre o olhar, aparece lá esse vazio no coração dessa mulher. Essa depressão, ela está envolvida com alguém que não foi incluído. Um serzinho que não foi incluído. Você sabe que eu já tive experiência no meu trabalho de pessoas que passaram pela constelação e chegou para mim assim: preciso fazer terapia porque na minha constelação pareceu que eu tive um filho, mas eu não sabia. Uhum. Assim, sabia como, não foi algo que nem percebeu, é exatamente isso que você falou. E aí, entrando mais a fundo, é entrar com esse contato para dentro mesmo, né? Para dentro da alma, de sentir então, o que que você sente. Eu sinto que é real. E aí. E é engraçado, ó, porque até a Camilinha coloca aqui, ó, Ju, como é que isso aparece? O Bert, ele falava que tudo está a serviço, Uhum, tudo no sistema, né? Porque a vida é fluir, a vida é amor, a vida é, eu falo, o potencial do viver. Se ali você sente, por exemplo, né, um processo de depressão, se você sente uma, um distúrbio na relação com o seu filho, tudo isso está a serviço. Que é a partir desses incômodos, a partir desses serviços, né, que a gente fala, é possível você fazer emergir algo que estava lá no inconsciente e você não se conscientizava disso. Então, a constelação é uma ferramenta fabulosa, mas é acho muito bem. importante que você Uhum, falou, ela não é terapia. uhum, Por quê? Porque ela é como se você tivesse a oportunidade de abrir um quadro, né, numa cena de um filme que vai poder se movimentar perante a força do seu adulto e não aquela expectativa da criança. uhum. Então, às vezes, você abre o olhar e você fala assim, não, mas eu não consigo incluir isso ainda, porque dói muito no meu coração, que é onde que entra o processo terapêutico. Uhum. E aí a gente aí entra a fundo, né? E aí entra. Uhum, uhum. Aí aqui E alguém está falando, Ju, mas como que inclui isso, né? A gente fala, existem falas, porque como tudo é energia, movimentos, falas, dentro do momento da constelação familiar, que a gente abre o campo, que podem liberar o processo para essa inclusão, para esse preenchimento do coração. Então, existem frases que dizem, por exemplo, né, a gente dizer, você também faz parte. Você uhum, tem um sim. lugar no meu coração. Você é o meu primeiro filho. E a hora que você fala isso, como um mantra, você vai conduzindo dentro do seu sistema energético a isso, eu falo, tomar um novo movimento. Por isso que a gente fala que não é terapia, por quê? Porque às vezes é preciso um trabalho realmente. De você, eu falo, olhar com isso com mais, eu falo, abertura do coração. Você Uhum. pertence, ó, a Neida já está craque aqui nas constelações. E é muito legal porque, Dani, algumas pessoas, as pessoas falam assim, Ju, mas eu preciso falar isso para os meus filhos, eu preciso falar isso para o meu marido, eu preciso colocar isso dentro do sistema, para a minha família. Não, isso é um movimento da alma, isso é um movimento do coração. A gente fala que constelação não acontece aqui, ela acontece no coração. Então, que você devagarinho vai incluindo dentro do seu peito o seu filho que você não pode ter naquele momento. Não importa se foi causado, não importa se a vida causou. Sim, exatamente. E assim, a gente falando sobre esse processo terapêutico, que é o que eu faço, eu não sou consteladora, apesar de amar e estudar bastante e utilizar algumas ferramentas, mas existem, dentro mesmo do meu processo terapêutico, eu chego a certos momentos que eu aconselho a minha paciente, o meu paciente, a fazer a constelação, porque elas se complementam, Uhum. né? E, e você falando também sobre a família, eu vi algumas pessoas perguntando sobre a família. Não é incomum uma criança que não sabe que
o irmão nunca foi falado, né? Ou sobre muitas mães, elas permanecem, bom, eu não vou tocar nesse assunto, não é necessário, e continuam. Ou é de um outro relacionamento, e a criança desenha a família com o irmãozinho. E E eu. é aí que está a nuvem, né, Dani, que Uhum, eu falo, porque por mais que a mãe não fale, por mais que isso não seja falado, isso está no campo de energia. uhum, E é lindo porque a constelação, ela faz você acessar o campo. E quando você entra no campo, pelo olhar da física quântica, o olhar do observador, só de você olhar, você já uhum, dá a possibilidade de se incluir. Ainda a Glaucia perguntou aqui, Ju, mas a gente precisa dar nome? Não precisa. Mas se você fizer isso, você está dando mais força ao campo de energia. É como se pegasse aquele fio que estava puxado completamente fora ali, deixando um buraco no tecido, você vai puxando esse fio devagarinho, devagarinho, todos os dias falando, você tem um lugar no meu coração. E aí você não precisa falar para os irmãos no físico, mas na constelação a gente fala isso aos meninos, a gente fala isso às crianças, para que a alma deles possam estar mais em paz. Então, uhum, para o segundo filho, diz: você não é o meu filho mais velho, você é o meu segundo filho. E a hora que você fala isso para a alma, você toca a alma para que ela vá para o lugar dela. E isso fica mais leve. É onde alguns falavam que a constelação era mágica, que a constelação era misticismo, que a constelação era uhum, bruxaria. Por quê? Porque depois das constelações, muitas expressões das pessoas, muitos movimentos começavam a ser diferentes dentro do sistema. E é assim, porque a hora que você fala para essa alma, olha, agora você pode olhar para frente. Olha, agora você pode estar no seu lugar. Essa alma faz essa sensação de paz. E aquele menino que muitas vezes era birrento, brigava, ele não briga mais, porque ele está no lugar dele. uhum, E ele é visto no lugar dele. uhum. Ju, e a gente fala sempre da mulher, né? A gente fala da mulher assim como o que isso. E se você tem estudos, isso abrange assim um leque para a gente falar sobre isso. Mas e para o homem, né? Como é que é para o homem também? Porque a gente sabe que também não é para o homem também, por mais que não foi ele que gerou, mas Mas ele é pai. era parte dele, isso, né? É 50%. Então, E aí a gente fala assim, né? Desse buscador. Na uhum, maioria das vezes é a mulher quem busca, uhum, porque ela acaba sentindo mais esse vazio no coração. uhum, E a hora que ela sente mais esse vazio é ela quem faz. E é por isso que sempre que tem aborto na constelação familiar, o constelador, eu não gosto nem dessa expressão, o constelador, a gente fala que é o facilitador de uhum, constelação, porque a gente não faz nada, a gente só abre o campo e vai conduzindo, né? O uhum, facilitador de constelação coloca o pai, coloca a alma do pai, para que ao a mãe informar a ele que ele também tem um filho e que ele pode olhar esse filho com amor e não com culpa. Então, uhum, são frases que são ditas dentro do campo que vão liberando essa alma. E esse pai, muitas vezes, ele também começa a sentir a paz. Ele também se sente reverberado. O Bert Helling falava que quando a gente constela um assunto, né, quando esse buscador vai olhar, é como se ele pegasse e jogasse uma pedrinha no lago. A uhum, hora que ele joga essa pedrinha no lago, esse lago vai fazendo ondas e vai tocando todo mundo que está ali nesse lago. Agora, onde essa pedrinha vai cair, ele falava que nunca sabia, né? Qual o grau, qual é a intensidade que a constelação chega, do movimento de acontecer, ninguém sabe. Mas que toca a alma, toca. E aí o pai, muitas vezes, ele pode chegar para a mulher e falar, eu queria conversar sobre isso. É como se a alma mais em paz acolhe o eu, acolhe o ego, que muitas vezes julga, que muitas vezes, né, não se sente capaz de olhar isso e dá uma abertura para olhar. Ou simplesmente a paz se instala e ele não precisa nem saber disso no eu.
Uhum. Que é a diferença. O Bert, ele nem conversava sobre as constelações, né? Ele falava que quando se conversa, a gente está no eu. Quando se sente, está na alma. Então, ele falava assim, feita a constelação, deixa reverberar. E reverberava. Reverberava e muito. Como tiver que ser, né? De uma forma Exato, natural. exato. Uhum. Como tem que ser. Parece que aqui tem umas perguntas. É, Tem bastante pergunta aqui, mas eu não consigo ver eu ainda. consegui abrir algumas aqui falando sobre as crianças de um outro casamento. Crianças de outro casamento não inclui no sistema? Como acontece? Inclui, lembra? O grande guarda-chuva inclui todo mundo. Inclui o meu ex, inclui os meus filhos do meu casamento anterior e ainda tem que ser incluído sobre uma hierarquia. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a mulher vai para um segundo casamento sem respeitar a ordem de quem chegou primeiro. Quem chega primeiro na vida dessa mulher é o filho antes desse segundo marido. Uhum. E se em momentos ela não acolhe esse menino com o lugar dele, é onde começa a ter algumas compensações. Inclusive de não dar certo o próximo casamento. Então, todo mundo faz parte do Deixa eu casamento ver. anterior, do próximo. Uhum. Sim, é o grande sistema, né? E que é uma, eu falo, porque aqui passou rápido, eu não consegui ver quem perguntou, mas Hum, eu vi sobre estupro. Ju, e quando é fruto de um estupro? sim. Se você não incluir o pai dessa criança, essa criança vai vir ao sistema com compensação. Percebe? Ju, mas como é que eu vou incluir alguém que estuprou? Na grande consciência, a consciência é espiritual. Não tem mocinho e bandido. Não tem quem está certo e quem está errado. Se o estupro aconteceu, ele estava a serviço do sistema. E quando a gente sai do julgamento, a gente pode incluir. E ao incluir, essa criança ganha força para olhar para frente e não ficar olhando para trás. Às vezes, muitas das dificuldades das crianças hoje em dia são porque a mãe não consegue aceitar o pai da criança. E quando ela não aceita o pai da criança, ela não está aceitando metade da criança. E isso dá um vazio no peito da criança. E aí ela Uhum. fica olhando para trás. Eu preciso do meu pai. E a vida dela não flui. Muitas vezes ela mergulha na droga, ela mergulha em vícios. Então, independe de como foi esse pai, de como foi essa mãe. É preciso incluir a figura. Ju, e como é que a gente inclui? Perceba que incluir não é conviver, não é Exatamente. Bom. aceitar, Uhum. mas é dizer sim. Né? Existe uma expressão que o Bert fala que é a distância de segurança. Essa criança talvez precise sim ter distância de segurança do pai para poder viver, assim como a mãe, Uhum. dependendo de como foi gerado tudo isso. Mas ela precisa estar no coração da criança, a aceitar esse pai, a aceitar que ela tem um pai que lhe deu a vida do jeito que ele pôde e não do jeito que ela queria. E a mãe é preciso aceitar que ele é pai do jeito que ele pode ser, independente de ser um bom homem para ela ou não. Você tocou numa palavra que eu ia mencionar e que é muito. Eu estava lendo bastante hoje sobre a visão da constelação, né? E isso tem muito em comum também com a visão da psicologia, a palavra da aceitação. Como a aceitação ela é muito mais ampla do que aceitar um fato, seria aceitar a sua própria história. Que naquele momento Uhum, você passou, que seja por um estupro, por mais doloroso que tenha sido, mas fez parte da sua história, porque quando a gente não aceita alguma parte da nossa história, a gente fica fragmentado, né? A gente não é inteiro. uhum, Ou uma doença, aqui na Suíça é muito comum
a primeira coisa que eles perguntam para você aqui é assim: eu fiquei grávida, né? Você vai querer ter esse filho? Porque é uma outra cultura. Primeira coisa que te pergunta: você quer ter? Porque senão a gente tira. Então é assim: é uma outra cultura diferente da nossa. E, e eles te aconselham caso venha com a criança tem alguma doença. Então, assim, Uhum. esse processo de aceitação, para mim, é extremamente, que você falou várias vezes aí, eu quero até salientar também, e eu vejo assim como fundamental nesse processo, que é você não precisa aceitar aquela pessoa na sua vida, ou seja, o homem, ou um ex-marido, ou um ex-namorado, ou é aceitar a sua história. E a sua história teve Uhum. fruto de um filho, né? Então, assim, e é tão lindo, né? Quando hoje eu estava falando em terapia mesmo, como a aceitação tem poder, né? De quando a gente aceita a nossa história, a gente como é, as nossas origens, como ela tem um poder de. É o que acontece na constelação, né? De mudanças. E quando a gente fala em aborto, é justamente isso que a constelação faz. Aceitar, é dizer sim, né? É o assentimento a tudo como foi. Sim, naquele momento eu não pude ter essa criança, Uhum, né? E isso, eu falo, faz parte do trabalho das constelações familiares, que a hora que a gente adentra o campo de energia, a gente fala assim para a mãe, sim, eu fiz o melhor que eu pude para aquele momento. E uhum. naquele momento eu não podia ter esse filho. Então é muito importante você aceitar os movimentos que acontecem, e esse a gente sabe, né? Porque às vezes vem a culpa de você não querer aquele filho naquele momento, e aí a gente trabalha essa culpa de você se olhar lá atrás e dizer para você, naquele momento eu não seria capaz de ser mãe. E foi a minha escolha, e foi o melhor que eu pude para aquele momento. E a hora que você diz sim para isso, eu falo, o Bert ele fala, abre um novo movimento para você acolher essa criança. E aí como é que a gente acolhe, Ju? No coração. Uhum, E acolher no coração é falar, eu sou mãe, mesmo que você não tenha tido outro filho ainda, eu sou mãe. Meu uhum. filho só não está aqui do meu lado, mas eu sou mãe. É claro que a gente não precisa ficar falando isso à torta ao direito, a gente não precisa, eu falo, falar aos sete ventos, porque não são todas as pessoas que compreendem isso, mas você precisa fazer um movimento no coração. E às vezes você pode fazer esse movimento no coração através de uma conexão de meditação, você pode fazer incluindo uma pedrinha no seu altar, você Uhum. pode dando um nome a essa pedrinha. A gente fala que essa pedrinha não precisa ficar eterna no seu altar, mas você por 7 dias olhar para essa pedrinha e dizer, você também faz parte, você tem um lugar no meu coração. E a hora que você vai falando isso vai sedimentando no campo e vai trazendo paz. Sim, com certeza. A, a culpa, eu acho que ela é muito forte nesse processo. Porque Uhum. seja por você ter decidido a não ter o filho, ou seja, porque não que o tempo de gestação foi curto, ou, ou mesmo a gestação inteira, a culpa que a mulher traz, e que é muito comum, de não ter conseguido segurar, né? Existe esse termo, eu não consegui segurar. Eu É mesma mesmo, senti isso. Uhum, mesmo o aborto espontâneo, ele vem com a culpa. Ele vem com a culpa. Então é muito importante se olhar. E é da onde a constelação, o que eu falo, a constelação é olhar. Constelar vem do alemão de olhar e colocar tudo no lugar. uhum. Né? Então, a hora que você olha tudo aquilo, você pode colocar no lugar de que a minha essência, naquele momento, fez o melhor que ela pôde. Tem mais perguntas. Vamos ver se a gente ainda consegue falar mais com alguém. Aí a gente entra aqui nos.
Dá para fazer a constelação virtualmente, Ju? Dá, Ah, dá. dá, eu sei. Como a gente fala desse campo, né, que é um campo, se um dia vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, chama campos morfogenéticos, é o campo de informação do sistema e que envolve tudo e a todos. Esse campo de informação, ele está no contínuo da física quântica. Então, ele é atemporal. Tanto é, né, que você tem informação do passado para poder acessar, para poder fazer esse movimento diferente do que foi lá. Então, lá, você se martirizou, a hora você olha e diz, foi o melhor que eu pude fazer, e aceita. Né? Então, você faz esse movimento no passado, eu falo, olhando o passado no momento presente. E isso pode ser feito online, à distância. Então, tanto o trabalho de constelação, ele na verdade, ele é em grupo, ele originalmente é em grupo, Sim. Por conta que o Bert, ele sempre falava que o trabalho em grupo, ele dá um campo de sustentação maior, além do que nada é por acaso, quem vem para esse campo também é tocado, É lindo. também é curado, é lindo, lindo, lindo. Mas com a pandemia, e depois com, eu falo, as intimidades, que era assim que Bert Helling chamava, porque às vezes quem trazia o tema, o buscador, ficava meio constrangido de colocar, de se expor. Então ele começou a fazer o trabalho individual. Trouxe a constelação para esse trabalho individual. Então é possível fazer individual e em grupo. O individual hoje dá para fazer presencial e online, ou em grupo, por conta da pandemia, principalmente aqui no Brasil, a gente só está fazendo online, mas é riquíssimo, é lindo. Vai ter agora, na verdade, 2 constelações no dia 29 de maio. Eu sempre abro as constelações em grupo para quem quer conhecer, para quem quer estar no campo, ser tocado, se alguém legal, quiser. gente. Eu falo que é uma oportunidade linda para conhecer, porque a gente é tocado pelo campo, é tocado. Tem uma pergunta aqui, Ju, bem específica, falando sobre abuso na infância. E quando o abusador é o pai. E como perdoar esse pai que se originou, no caso, pode ser que se origine uma gestação, né? Então, na adolescência, eu trabalhei na Unicamp, em Campinas, no CAISM, e tinha muito caso de meninas de 9, 10 anos que engravidavam por causa de abuso. Como perdoar? Como fazer esse processo de que a gente está falando da aceitação, né? Então, assim, existem 2 pontos aí. Primeiro, que a palavra perdão, ela não entra dentro das constelações. Porque no olhar das constelações familiares, a gente começa a olhar pela consciência universal. E a consciência universal não tem certo, não tem errado, não tem o estuprador e a vítima. Tudo estava a serviço. Quando esse pai vem como o estuprador, houve uma abertura dentro do sistema para que isso se instalasse. Uma abertura, inclusive, dentro do casal, o pai e a mãe, que pode ser ou não consciente, na maioria das vezes é inconsciente. Quando ele vem como um estuprador, ele traz dentro dele, muitas vezes, já compensações do próprio sistema. Ju, então você está justificando a atitude de alguém? Não. Bert Helling não justifica. Ele fala, abre o olhar. Né? Naquele homem tem um monte de criança ferida. E é assim que ele sabe viver. Quando a gente encara, né, eu falo dessa maneira, a gente não coloca como certo ou como errado. Então, os nossos pais, eles chegam para ser nossos pais da maneira com que eles podem. Cheios de crianças dentro deles. E na época deles não tinha live e não se conhecia as constelações familiares. Percebe? Não se falava das crianças feridas, né? A gente não perdoa o pai, porque o pai e a mãe, eles são o que eles podem ser. E tudo o que a gente precisa deles é a vida. Além disso, eu falo que é lucro, segundo Bert Helling. Então, quando a gente sai desse de julgar, eu não posso perdoar alguém, porque eu só perdoo quando a pessoa erra.
E se eu coloco como perdão, eu estou julgando que está errado. Então, a hora que eu saio do perdão, eu começo a aceitar isso. E aí vem a grande força, né, da diferença entre aceitar, conviver e Uhum. dizer sim. Né? Eu digo sim para o pai que ele pôde ser, eu aceito que ele chegou com todas as imperfeições dele, respiro o melhor que ele tem, a vida, o resto Uhum. eu deixo com ele. E digo, na constelação a gente usa muito essa frase, foi muito difícil para mim tudo isso. E aí a gente libera essa criança, essa menina, da relação entre o papai e a mamãe. Porque muitas vezes essa criança entra no sistema para compensar ali uma relação que não está legal. Então, a hora que a gente consegue liberar essa criança para ir para a vida, ela olha também esse serzinho que vem, aceitando ou não que ela é capaz de ter. E aí ela mesma sai do próprio julgamento se ela cometeu um aborto, porque isso é muito corriqueiro Uhum. dessa menina abortar por ser o filho do papai, Uhum. percebe? Por ser o filho de um aborto. Então a gente trabalha, eu falo em todas as dimensões, de aceitar o pai do jeito que ele veio, de sair do meio da relação do papai e da mamãe, aceitar muitas vezes que a gente vê a mamãe com fragilidade, então é preciso ver essa mulher com a grandeza dela, também olhando as crianças da mamãe, por ela não estar disponível para o papai, e faz ela olhar para a vida. E se ela resolve ter essa criança, ela colocar, eu falo, o olhar nessa criança, também olhando o pai, que o pai pode ter, percebe? Aí que entra, eu falo, o processo terapêutico. Por quê? Porque todas essas frases vão ser ditas dentro da constelação familiar. Mas a gente, às vezes, vive, né, que seja uma menina de 10, 12 anos. São 10, 12 anos ali fragilizada nisso. Então, eu preciso de um trabalho terapêutico em cima disso, para fortalecer o trabalho que ela viu nas constelações. Em criança, a gente não constela, né? Então, assim, o Bert, ele falava que aos 15 anos ele já tem uma força do adulto, por conta de legislação, por conta mais de Uhum. ancoramento, a gente não trabalha com crianças, existem alguns facilitadores que trabalham, eu não trabalho. Se Uhum. você tem uma filha de 9 anos e você tem esse tipo de coisa, é você como mãe que vai olhar dentro do sistema, vai jogar a pedrinha Uhum. nessa lagoa para que ela possa reverberar nessa menina. É, assim como muitas vezes o trabalho, muitas vezes o trabalho com crianças, eu particularmente começo com os pais, né? Porque Uhum. depois você entrando na história, no meu caso, aí você vai ver como que vai ser o suporte. E é exatamente isso que essa criança precisa. Porque ela precisa, apesar de tudo isso, passar é, de suporte para passar, para não mudar completamente a fase dela, né? E aí existe uma coisa muito interessante, Dani, no olhar das constelações familiares, que o Bert Helling fala que é o amor infantil. É o amor, muitas vezes, que adoece. É o amor que não nos conduz para a vida. A criança, ela sempre tem esse amor que não conduz para a vida. E é inconsciente. Então, o problema, muitas vezes, não está nem na criança que foi estuprada, não está Uhum. nem na criança que carrega uma outra criança, mas está na mãe, que se julga e julga o pai. E quando ela julga o pai, ela julga metade da criança e 25% da neta, percebe? Ali Uhum. ainda tem a força do pai. Então, o trabalho é muitas vezes eficaz mais nessa mulher que olha tudo isso, esse sistema, para liberar tudo isso. Eu vi aqui uma última pergunta. Tá muito bom esse papo, mas acho que ele Ah, daria tá. aqui uma semana, né? Mas eu acho que essa pergunta dá pra gente fazer um fechamento bem legal. Dá pra superar tudo isso? Todas essas Dá, dores? dá. Mas é um trabalho, eu falo, sempre ampliando o olhar com as constelações e o trabalho repetitivo com a terapia.
né? Porque você vai receber como se fossem mantras para você falar para o seu coração todos os dias. Para você falar para o seu coração que está tudo certo como foi, dizendo sim para tudo como foi. Que por mais doído que tenha sido, hoje você pode escolher olhar para frente. Sair muitas vezes do julgamento, se você está na mãe, se você está na criança, não importa qual posição que você está dentro desse olhar do aborto, você precisa dizer sim. Essa é, eu falo, a palavra da cura. Uhum. Então, toda vez que vem, ai não, mas eu não devia ter feito. Sim, eu fiz o melhor que eu pude. Sim, você também faz parte. Uhum. Sim, você tem um lugar no meu coração. E reverberar isso no campo. Isso vai sendo um trabalhinho. E é tão lindo, Dani, né? Porque o que a gente vê depois a gente faz muitas vezes nessa buscadora, que é a mulher do sistema, mas como você falou, o marido muitas vezes tem desculpa, um buraco no peito, mas ele não olha para isso, né? Uhum. Porque também é pai. E a hora que ela vai aceitando, é como se o eu fosse relaxando para que a alma pudesse ser envolvida com o amor. E vai trazendo mais leveza para o campo. Como você falou, às vezes a gente nem fala, né? A mãe nem fala para os outros filhos, mas os filhos vêm com um desenho e falam assim, mãe, olha, né? Pô, parece que eu tenho um amiguinho aqui e ele não sabe expressar. Então, talvez ali, aquele eu, né, dê abertura para que essa mãe fale na alma isso que está acontecendo. Oi, parece que o som sumiu um pouco. Acho que sumiu, teve uma Voltou, ligação voltou. aqui comigo. Voltou? Ah, tá Que bom, alguém me voltou. ligou aqui. Vou aproveitar para falar um pouquinho acho que tem tudo a ver. Eu tô olhando aqui as minhas rosas e o que você Sim. falou tem tudo a ver. Essa semana, com o tema da maternidade, eu escolhi um óleo para falar sobre ele. Eu tenho falado sobre os óleos essenciais, não necessariamente um óleo super maternal, que no caso o óleo mais maternal que a gente tem é a lavanda, mas não, eu escolhi a rosa. E a rosa, eu acho que ela entra num trabalho lindo com tudo isso que a gente falou hoje. Porque a rosa, ela trabalha o amor incondicional. E para haver um amor incondicional, ou seja, para que eu ame os outros incondicionalmente, não tem como você não passar por você primeiro. E ela trabalha Uhum. mesmo a aceitação, essa palavra mesmo, porque ela tanto que ela é considerada o óleo essencial do luto, do coração partido, que é aceitar a sua história. E isso Que reverbera o lindo. amor, né? Uhum. Então eu fiz na segunda-feira eu fiz uma meditação da Rosa do Amor Incondicional, estão todos convidados a assistir. Que delícia. Mas E, é e isso tem uma. mesmo, Dani. Eu falo, é só o amor que consegue trazer para dentro do peito aquele que não estava incluído. E às Uhum. vezes não estava incluído por inconsciência, às vezes não estava incluído por julgamento, por culpa. Que a gente possa simplesmente incluir. E essa inclusão, ela não precisa ser feita fisicamente. Ela Uhum. é na alma e já faz total diferença. Eu estava hoje nos meus estudos e eu vi uma frase tão linda do Bert Hellinger. Eu queria falar aqui com você, que eu acho que acho que vai fechar lindamente. A reconciliação começa em nossa alma. Tá? Tudo que você falou pra gente. Quando o que quer que seja rejeitamos ou do que qual temos vergonhas é reconhecido e mesmo amado. Então nós podemos nos tornar mais completos e em paz. Achei lindo e nem Lindo, imaginava que ia lindo. casar com tudo. Eu anotei e falei, se depois tiver, mas eu achei que foi tudo que você falou, foi lindo. Para a gente, eu falo, né, tornar prático toda essa live. Ju, o que a gente pode fazer, né? Se eu sei que eu tenho um aborto lá atrás, eu sei que às vezes a minha mãe fez um aborto, eu preciso exigir que a minha mãe inclua isso? Não, você como buscador do sistema pode incluir.
E como é que você pode incluir? O ideal é que você faça uma constelação familiar, inclua esse serzinho no seu coração, ou então você simplesmente fecha os seus olhos, pega uma pedrinha e inclua, dê um nome no sistema por 7 dias. Você também faz parte. Essa frase é a frase, eu falo, que inclui todos aqueles que não estão incluídos. Você também faz parte e tem um lugar no meu coração. Simples assim. Lindo. A gente lembra que para ser um buscador, né, não precisa necessariamente ser a mãe ou o pai. É alguém. Não, não. E esse movimento é tão lindo que acontece porque toca o coração de alguém da família, do sistema. E ela procura Dani, às ajuda. vezes o Uhum, aborto é da mãe, né? E você está fora do seu lugar. Percebe? uhum, Você é o quarto filho e está julgando que você é o primeiro. E você carregou isso fora do lugar o tempo todo. uhum. Então, mas eu vou remexer isso na minha mãe. Não. Inclua os seus irmãos. Querida, muito obrigada. Tenho Ai, que certeza delícia. que todo mundo, assim, a gente pôde responder algumas perguntas. Fica aqui essa live gravada. Se vocês tiverem achar que fez sentido, pode dividir com alguém, faça isso para a gente levar essas. Foram assim mensagens lindas de instrução, de cura, né? De autoconhecimento. E Ju, obrigada. Obrigada Ai, eu que mesmo. agradeço, Amanda, agradeço mesmo. Eu adoro falar de constelação familiar. Para quem quer vivenciar as constelações, vai acontecer no dia 29 de maio, online. Me procura que eu mando o link. É delicioso. Assistir, tá no campo, já é tocado. Vou colocar no meu story depois, tá bom? Sim, sim. E eu vou convidar aqui também aos seus seguidores. Nós estamos no meio de uma jornada da transformação que está linda, 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 totalmente gratuita. Se Uhum. você quiser também, está o link lá na minha bio. São todos bem-vindos nessa jornada. Gil, querida, obrigada mais uma vez. Um Eu, beijo. Até o nosso próximo papo. até o nosso próximo passo. Beijo, Dani, beijo. Beijo, Beijo obrigada. para quem esteve aqui com a gente. Tchau, tchau.